Graça, graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. A graça e a paz também seja estendida aos irmãos que nos assistem em casa. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Amém? Profeta Zacarias, capítulo de número 8, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua multidade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, e que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas, agora, não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, e a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que, assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades,
E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Senhor nosso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome nesta manhã. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, a vivê-la e aplicá-la em nossa vida, como assim o Senhor quer para com o Seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender estas palavras, a aplicá-las no nosso coração e não permita, ó Pai, que ela em algum momento ela se perca em meio a tanto conhecimento, a tantas palavras, mas que pela Tua palavra, que é santa, viva e eficaz, ela possa gerar em nosso coração e em nossa mente frutos para louvor e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, tirando toda dispersão, que o Senhor possa nos levar a entender a Tua palavra como ela convém, que não seja dito nem falado nada que se desvie da Tua verdade, que seja aplicado nos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, para que possamos ser dignos de estar em Tua presença. Ajuda-me, Senhor, neste serviço, que o Senhor possa me conduzir em Tua palavra e orientar e ensinar o Teu povo, para louvor e glória do Teu santo nome. A Ti somente, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, tivemos uma pausa, bastante merecida, para celebrarmos o Dia das Mães. Não pude estar presente, mas soube, pelas fotos e relatos que foi uma bênção. Foi tão abençoado que muita gente não tomou tanto que comeu, Da bonança, da fartura que o Senhor proveu para o seu povo, para que eles pudessem comungar e estarem unidos em comunhão, desfrutando da bondade do Senhor. Com isso, eu gostaria de fazer só uma pequena recapitulação, porque eu acredito que isso já está sendo bastante trabalhado no coração de vocês. Eu acredito que vocês também lembrem daquilo que a gente já discutiu nas outras aulas, mas só para... Como é uma continuação ainda do capítulo 7, esse capítulo 8, é só para a gente não perder o fio da meada e compreender o ponto principal aqui do texto. Tá? No capítulo 7, nós temos uma diferença de tempo acerca das visões que Zacarias teve. Tá? Aqui já é o 4º ano do reinado do rei Dário, o rei persa, tá? que era o que controlava, era o império que dominava toda aquela região. Tá? E nesse 4º ano, alguns judeus que habitavam na cidade de Betel desceram até Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor. Isso indica que os ofícios, as atividades do templo já estavam acontecendo. Então, o templo ou já teria sido concluído ou estava bem próximo da sua conclusão, porque estes descem de Betel até Jerusalém para oferecer suas ofertas e seus sacrifícios ao Senhor. Quando eles descem até Jerusalém, eles vão até a presença dos sacerdotes e dos profetas e vão tirar uma dúvida acerca de um jejum que eles apregoavam, que eles instituíram, os próprios judeus instituíram, enquanto eles estavam exilados na Babilônia. Esses jejuns eram 4 jejuns que eles mesmos instituíram, tá? Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles instituíram esses jejuns como memorial do mal que aconteceu sobre Jerusalém. Então, eles ofereciam durante o ano 4 jejuns, em específico, como memorial da tragédia que veio sobre Jerusalém.
Tá? Esses jejuns eram oferecidos relembrando a conquista de Jerusalém, quando os babilônicos conquistaram Jerusalém, quando as portas foram queimadas, quando o templo foi destruído e também quando a morte do rei ou do governador de Jerusalém. Então, esses jejuns eles eram instituídos ao longo do ano, trazendo à memória deles acerca desses atos que aconteceram quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Como o templo já estava sendo reconstruído, como a cidade estava sendo reconstruída, a cidade de Jerusalém, estes homens vão, representando certamente todo o povo, e perguntam aos sacerdotes e os profetas se ainda era lícito eles fazerem esse jejum. Já que como servia de memorial e como eles voltaram para a sua terra, como a cidade estava sendo reconstruída e o templo estava sendo finalizado, então eles perguntam, ainda é lícito, ainda é válido a gente fazer esses jejuns, oferecer esses jejuns? Aí o Senhor responde, por meio do profeta Zacarias, a estes, como também aos demais da cidade de Jerusalém, como ao todo o povo de Deus. Aí o Senhor vai responder com perguntas, fazendo com que o povo mesmo refletisse acerca desses jejuns que eles praticavam. Aí o Senhor vai dizer assim, acaso, com efeito para mim, esses jejuns que vocês ofereciam durante esses 70 anos? Durante o tempo que vocês estavam exilados na Babilônia, dispersos por todo o seu território, por acaso era para mim que vocês ofereciam esses jejuns? O fato de vocês comerem e beberem é para a minha glória? É para mim que vocês os fazem? Essas perguntas que Deus faz, são perguntas retóricas que vão instigar o povo a refletir sobre suas ações. Esses jejuns que eles ofereciam não havia sido uma instituição divina. Deus não havia orientado o povo a celebrar ou trazer esses jejuns para o povo todo como se fosse um sinal ou algo que Deus havia instituído para eles. Foram eles mesmos que criaram esses ritos, achando que isso em algum momento agradaria a Deus. Porém, o que Deus queria que eles refletissem com essas perguntas e que eles prestassem atenção nos seus atos, é que em nenhum momento esses jejuns foram oferecidos para Deus ou referindo-se à tragédia que cometeu a eles. Porque o que Deus queria que o povo refletisse enquanto estava cativo na Babilônia era o pecado que levou eles a serem levados cativos. Nunca foi do propósito, da vontade de Deus, que eles fossem levados cativos. Nunca foi desígnio ou vontade do Senhor que eles fossem levados ou fossem subjugados por uma nação ímpia e estrangeira. Porque Deus, desde quando chamou o seu povo, chamou e separou um povo para si, para viverem conforme a sua vontade e viverem conforme a lei do Senhor. Então, Deus queria que eles refletissem que o que levou vocês a serem cativos na Babilônia foi o pecado de vocês. Então, antes de vocês trazerem à memória as tragédias que sobrevieram a vocês, reflitam o que levou vocês a caírem nessa tragédia. Então, esse jejum que vocês apregoavam, que o povo apregoava, não era direção de Deus para eles. Porque o cativeiro babilônico já deveria ser uma lição para que eles entendessem que o povo de Deus, o povo da aliança, havia sido levado cativo por conta dos seus pecados. Por conta dos seus pecados. Então, quando Deus responde, ele vai tentar, inicialmente ele não tem uma resposta direta. Ele vai fazer o povo lamentar e refletir sobre a sua condição. Vocês foram levados cativos por causa do pecado de vocês. E isso que vocês instituíram, esses jejuns que vocês instituíram, não foi uma ordenança minha. Porque eu não quero que vocês relembrem esses atos, porque isso é uma tragédia. Isso é um mal que sobreveio para vocês, mas eu quero que vocês reflitam sobre o que levou vocês a essa situação.
E isso ainda era muito fresco na memória deles, porque eles acabaram de voltar do cativeiro babilônico. Então, o que eu quero que vocês reflitam é sobre as ações que levaram vocês a serem cativos. O que levou vocês a sair da minha presença? O que foi que permitiu que isso acontecesse a vocês? O pecado. O pecado de vocês. O pecado de vocês foi que afastou vocês da minha presença. Como consequência do pecado, vocês foram levados cativos. Então, desde o início, o Senhor quer trazer, inculcar na mente do seu povo as consequências do pecado. O que é que o pecado causa na vida do homem? Por muitas vezes, nós achamos que o mal do pecado nós refletimos acerca do pecado, mas a gente acha que a doença é o mal que nos afasta de Deus. A pobreza é o mal que nos afasta de Deus. Mas o problema maior é o pecado. Porque a pobreza, ela pode ser revertida. A doença, ela pode ser transformada em saúde. Mas o pecado, ele nos afasta da presença de Deus de forma tão perene, de tão contínua e forte, que somente quando remidos pelo sangue de Cristo é que nós podemos nos aproximar, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Então, a realidade é que o pecado, a malignidade do pecado é tão grande que que nos deve fazer refletir sobre as nossas ações. Aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. E é isso que a gente tem que refletir e combater. A gente não tem que trazer à memória as consequências do pecado, mas sim aquilo que nos afasta. E podemos, então, nos arrepender, nos voltarmos e ser restituída a nossa... Muito bem, muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. A comunhão com o nosso Senhor. Tá certo? Então, ele vai trazendo isso, ele vai inculcando, enxugando isso na mente do povo. E ele vai dizer, a partir do versículo 8, a consequência. O cativeiro de vocês foi por causa do pecado de vocês. E qual foi esse pecado? O Senhor já havia anunciado nos profetas anteriores o pecado, já havia chamado a atenção do povo ao arrependimento por causa dos seus pecados. E o povo não se arrependeu. E o Senhor vai dizer, por causa da dureza do coração de vocês, dos pais de vocês, porque vocês se recusaram a ouvir, ensurdeceram-se os seus ouvidos para que não ouvissem, fizerem o seu coração duro como diamante, para que não entendessem a lei, nem as palavras que o Senhor enviou por meio do seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor. Esse jejum que vocês trazem à memória foi por causa da consequência do pecado de vocês. Aí o Senhor vai dizer que espalhou eles como um turbilhão por entre todas as nações. E a terra que antes era desejável, que tanto eles amavam aquela terra, passou a ser uma terra de desolação. Porque o Senhor espalhou eles de tal forma que não havia ninguém para tornar a terra habitável e nem produtiva. Tá? Aí nós chegamos agora no capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 8. Na verdade é o capítulo 6, versículo 6. Dos versículos 1 ao versículo 6, nós temos provérbios que são declarados aqui. Perceba que inicia-se com: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essas declarações aqui dos versículos 1 ao versículo 6 são provérbios que são manifestos, que são declarados da parte do profeta ao povo de Deus, trazendo assim o que acontecerá com o povo caso o povo reconheça o seu erro, caso o povo reconheça o seu pecado e volte-se para Deus. É uma continuação do chamado ao arrependimento que nós temos lá no capítulo 1.
Tá? Inicialmente, o capítulo 1 já se abre o livro de Zacarias, Deus chamando o povo ao arrependimento. E caso isso seja real, caso isso aconteça de forma eminente no meio do seu povo, as bênçãos do Senhor virá sobre o seu povo. Aquilo que outrora foi maldição, passaria a ser bênção, por causa da palavra do Senhor. Então ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho o zelo dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo, cidade fiel, porque o povo que habitará em Jerusalém será um povo devotado, realmente fiel ao seu Deus. E assim o monte do Senhor será um monte santo, porque a presença de Deus tornará o lugar santo. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muitidade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Esses versículos aqui retratam as bênçãos do Senhor que virá a uma Jerusalém restaurada. E sinais de bênção para o povo de Deus, da parte de Deus para o seu povo, se aplica em todas as áreas da vida. Não é somente na questão econômica, não somente na questão política, mas também na questão de uma sociedade. Até dentro do seio familiar, Deus transmitirá a sua bênção por meio do seu povo. A gente viu isso na nossa última aula, mas só para trazer a mente, relembrando o que já foi dito, os velhos e velhas estarão em suas praças, nas praças das cidades. Essa ideia de velhos e velhas e eles andarem com a ajuda de um arrimo por causa da sua muitidade, traz a ideia, remete que as pessoas viverão por muitos anos. A ideia de que a prosperidade de vida, a longevidade de vida, eles viverão por muitos anos, os velhos e as velhas, como também as crianças. As crianças encherão as praças. É sinal de bênção, de prosperidade da parte do Senhor para o seu povo, uma família com crianças. Tá? Vimos isso na aula passada. Aí fizemos um pequeno contraste com cerca da atualidade da nossa geração e como isso, mesmo que de uma forma indiscreta e muitas vezes se manifesta de forma bem clara e aparente, está tentando entrar dentro da casa, inculcando o ensinamento do povo do Senhor. A ideia de que filho é um peso, filho só traz atraso para a vida da família, do casal. A ideia de que não é para ter muitos filhos, no mínimo um, no máximo dois, e olhe, por causa das condições. Como é que eu vou ter filhos numa geração mal, no mundo mal? E isso, querendo ou não, vai sendo inculcado na mente do povo de Deus, e o povo de Deus vai ser como uma verdade absoluta, porque a gente tenta, de uma certa forma, querer limitar as nossas ações, querer limitar os nossos atos, mediante ao contexto que nós vivemos. Eu sei e compreendo que existem casos e situações que não pode-se ter uma família bastante numerosa. Eu entendo e compreendo isso. Mas isso não deve ser... Mas as outras coisas não devem ser um empecilho, nem uma barreira para que a bondade do Senhor seja manifesta. Isso é bondade do Senhor sendo aplicada no meio do seu povo. Crianças crescendo, se multiplicando. É um povo que está multiplicando e crescendo no meio da terra, na face da terra. Como também a preservação do cuidado dos idosos. Quando a gente compara com a situação atual nos nossos dias, a gente vê uma discrepância em todos os atos. As famílias não querem ter filhos e estão substituindo filhos por animais, por plantas e por mais do que você imaginar. É uma abominação que está acontecendo no meio dessa geração e isso está sendo atribuído e acrescido no meio do povo de Deus. Uma verdade que não é absoluta, porque a única verdade que nós temos como verdade, e é a verdade, é a palavra do Senhor. Não é o que o mundo dita, não é o que as pessoas acham, não é aquilo que o mundo diz, é o que Deus diz.
acerca da sua palavra. É isso que nós devemos ter como regra e base. Porém, a gente está querendo se moldar às coisas do mundo, né? Não tenha muito filho, porque filho vai ser um peso morto para você. Você não vai poder crescer economicamente, você não vai poder prosperar na sua profissão. É um atraso de vida, porque você tem que deixar a sua rotina para viver em função da rotina de um ser humano pequeno que vai crescer. Você está deixando de viver a sua vida, de viver uma vida feliz, né? Porque para o mundo, a visão de felicidade é uma visão totalmente egoísta. É uma visão totalmente egoísta. É o meu prazer, é a minha vontade, é aquilo que eu desejo fazer. Isso você vê de uma forma tão clara que é ao ponto dos relacionamentos hoje serem tão banais. Hoje em dia eu posso casar, se eu não gostar ou a pessoa não me fizer feliz, da maneira como eu imaginei, daqui a um mês eu me divorcio e vou em busca de outro. O casamento virou banal. Começa a dar essa interpretação da busca pela verdadeira felicidade. É a minha felicidade. Então, aquilo que me atrapalha na busca dessa realização, então eu vou tirar. Porque me impede de ser feliz. Aí mostra e denota uma característica de uma humanidade totalmente egoísta. Egoísta. Egoísta mesmo. Então, nós vimos isso, detalhamos, teríamos assunto nesse tempo aqui, para debater isso de forma bem mais detalhada. Porém, como não é o foco principal da aula, aí fica para vocês refletirem, para vocês discutirem, para vocês se juntarem com seus irmãos e falarem acerca desse ponto que precisa ser muito desconstruído no meio do povo de Deus. Essa ideia de que filho é maldição, filho é um atraso, não é. Não é. Se eu tiver um filho agora, eu não vou poder dormir até tarde. Eu vou dormir tarde, mas cuidando de um menino, né? Vai chorar a noite toda. Mas isso é trabalho. Isso é um trabalho que muitas vezes a gente não vê a recompensa na terra. A gente só vai ver no céu a recompensa do nosso trabalho. Muitas vezes a gente só vai ver a recompensa do nosso trabalho na terra. Porém, é o desejo do Senhor para o seu povo. Isso é tão real, isso é tão presente na palavra de Deus e é desejo de Deus para o seu povo, que até mesmo em Ezequiel, quando o povo estava cativo, Deus ordena para que o povo cresça e multiplique. Não deixe de ter filhos. Porque nem mesmo nas piores situações que possamos enfrentar é uma desculpa para esse serviço ao qual nós fomos chamados. Ezequiel, é porque eu não lembro agora do capítulo, mas Ezequiel vai falar descritivamente a vontade de Deus para o seu povo. Vocês estão cativos, agora vocês não vivam aí como um povo alheio, não. Cresçam e multipliquem. Tenham filhos. Por quê? Porque sempre foi vontade de Deus para o seu povo que o seu povo se expandisse, crescesse, multiplicasse por sobre toda a terra. E com essa multiplicação, o que aconteceria? A palavra de Deus ela ia sendo dispersa, ela ia sendo anunciada por entre os povos. Para que os remanescentes do Senhor cumprissem cabalmente a vontade de Deus, aonde quer que estivessem. Aonde quer que estivessem. Diga, minha irmã.
É, é porque, assim, a gente vê com os olhos humanos a situação toda, né? Ah, eu vou ter muito filho, aí como é que eu vou sustentar? Filho não é só amor, é fralda, é leite, é isso, é aquilo outro, tem sustento. Mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor. O Senhor não nos garante que se Ele veste as flores do campo, porventura Ele faltaria para com as nossas necessidades? O problema é que a gente acredita que criança, quando vai nascer, ela vai precisar de todos os brinquedos da Fisher Price, de todas as roupas maravilhosas e lindas que tem, né? Quando você é mãe de menina, não é só tem sapato, blusa e camisa, tem acessório, tem pulseira, tem brinco, tem tanta coisa. Aí você pensa e acredita que eu vou ter filho, mas eu não vou poder dar o mínimo. Quando a gente acha que o mínimo da criança é o máximo que a gente pode oferecer. Mas o que é que a criança precisa? O básico, alimento, fralda, roupa. Não precisa ser roupa de marca, porque não é roupa de marca que garante o cuidado do seu filho. Porque você pode encher seu filho de roupa de marca, mas se você não cuidar dele, se você não zelar, amar e ensinar a palavra do Senhor, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Olha, eu tenho uma filha pequena, vai fazer 2 anos agora. Aí, criança se contenta com muito pouco. Se contenta com muito pouco. Sabe quais são os brinquedos da minha filha? Não estou dizendo aqui que eu não tenho condição de dar, mas eu entendo a necessidade dela. Sabe quais são os brinquedos dela? Controle remoto, desodorante vazio, as bacias de plástico lá da minha casa, colher, e isso ela brinca contente e feliz. Ela brinca com os irmãos dela, quando eu tenho a oportunidade, ela brinca comigo, ela brinca até com o pai dela de casinha. Brinca de tomar chá, de café, ela brinca. Aí a gente tem que a criança vai precisar dos melhores brinquedos, das melhores educações. Aí eu tenho que colocar meu filho na melhor escola, porque senão não valeu a pena. Não, meus irmãos. Eles precisam do básico, que é no básico que a gente está faltando. É no básico que a gente está sendo limitado, a gente se coisas superficiais e materialistas. Aí a gente já ensina desde pequeno uma criança a ser materialista e superficial, e o básico, aquilo que é realmente necessário, ela não tem. Ela não tem. Não tem. A gente precisa se desprender dessa visão de mundo, de realidade. A gente precisa se contentar em Deus, porque a palavra de Deus nos garante que todas as nossas necessidades serão supridas. São todas as nossas necessidades. Não é aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu necessito, Deus certamente suprirá. Deus certamente suprirá. E não sou eu que estou dizendo, é Ele e Sua palavra que me garante isso. Então, o que eu tenho que ter? Descanso e confiar. Eu tenho que confiar naquilo que o meu Deus diz para mim. Se eu sou o seu povo, se Ele tem zelo por mim, então Ele vai garantir tudo aquilo que eu necessito. Não é o que eu quero, mais uma vez, é tudo aquilo que eu necessito. Então, as bênçãos do Senhor sobre o seu povo serão manifestas nessa realidade. O zelo do Senhor será com todo o seu povo. A presença dEle no meio do seu povo nos trará segurança. E a prosperidade a qual Deus se relaciona é que os velhos serão longos de vidas, terão longevidade de vida, e as crianças serão habitantes das praças. Serão cheias as cidades de meninos e meninas que nelas irão brincar. E veja até essa relação de segurança, elas irão brincar nas praças. Que segurança a gente tem hoje de deixar uma criança brincando no meio da rua? Nenhuma. Eu cresci no sertão, eu sou de Sousa, sou natural de Sousa, e até 7 anos eu morei lá. Eu cresci brincando na rua. Eu brincava de bolinha de gude, eu brincava de pipa, eu brincava de casinha, eu brincava de boneca, eu brincava de no meio da rua. E eu ficava até a hora da mãe me chamar para me dar um banho. Porque se deixasse eu virava a noite. Nem vontade de comer eu tinha. Hoje em dia a gente não tem essa liberdade. A gente não tem essa liberdade.
Mas a palavra de Deus nos garante que a sua bênção virá para o seu povo, para a sua cidade plena e restaurada, teremos paz. Ao ponto dos idosos estarem nas praças, como as crianças brincarão plenamente nela. Diga lá, meu irmão. Isso é escatológico. É escatologia, viu? É apocalipse, no caso. É bem futuro. É a restauração da Jerusalém, a Sião de Deus, né? Da Sião de Deus. Mas não deixa de ser uma palavra de esperança para aquele povo. Porque a restauração de Sião só virá quando o seu povo buscar verdadeiramente, né? Essa ideia de que o verdadeiro povo de Deus, as bênçãos virá para o povo verdadeiro do Senhor, tá? Alguma dúvida? Versículo 6. Sim, sim. Leia aí, por favor. Não, não, não. Essa não. Essa aí é escatológica. Na próxima aula eu trago. Tá? Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Essa pergunta retórica aqui do Senhor é uma afronta para aqueles que não acreditam ou não têm esperança nas palavras do Senhor. Aquelas pessoas, isso é uma pergunta retórica para aquelas pessoas que não acreditam ou não têm confiança no que Deus está garantindo aqui. Ele faz essa relação. Assim diz o Senhor: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, será também maravilhoso aos meus olhos? É uma retórica. Da mesma forma como vocês, isso seria uma coisa maravilhosa, isso também não seria para mim? Não seria para mim, porque a minha vontade sendo realizada no meio do meu povo? Esse intuito dessa pergunta. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Aqui esse versículo 7 e 8, ele está relacionado diretamente com Israel restaurado. Aqui é uma renovação da aliança. Tá? Quando a gente vai lá para Deuteronômio, quando a gente vai lá para Êxodo, a gente vê Deus fazendo uma aliança com o seu povo, lá em Êxodo. Em Deuteronômio, essa aliança é reafirmada, porque é uma nova geração que iria entrar na terra prometida. Então, nós temos essa declaração quando Deus diz: se assim vocês andarem conforme os meus estatutos e a minha vontade, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É uma declaração da aliança que está sendo renovada aqui com o povo de Deus. Aí ele vai dizer assim, que ele salvará o seu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Isso são os judeus que foram dispersos no exílio. Lembrando que quando tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém, alguns voltaram, outros ficaram pelos lugares onde eles já habitavam, eles não retornaram. Aí o Senhor está dizendo aqui que Ele congregará novamente todo o seu povo. Aqui é na visão do contexto, mas ela também tem uma aplicação escatológica. Deus reunirá todo o seu povo que está desde o Oriente, como também no Ocidente. Ou seja, todos que fazem parte do povo do reino de Deus serão reagrupados, serão tornados, habitarão juntos em Jerusalém. Eu os trarei para Jerusalém. Tem tanto uma visão cultural, ou seja, uma profecia para aquela situação, como ela também tem uma profecia, uma realização escatológica. Deus irá reunir o seu povo em Jerusalém.
Tá? E lá eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí aqui tem o acréscimo, em verdade e em justiça, porque aqui já é um povo restaurado. Não é mais a condição da aliança de que eu tenho que fazer, mas aqui eles serão verdadeiramente o povo de Deus, porque eles serão responsáveis na aplicação da verdade, como também da própria justiça do Senhor. Entendidos? Entendido? Amém. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Aqui já volta a atenção para o contexto do povo específico. Deus está animando o povo. Assim como ele animou Josué, sede fortes e corajoso, da mesma palavra de incentivo, ele utiliza agora para o seu povo. Tá? Sejam fortes as mãos de todos que nestes dias ouves estas palavras das bocas dos profetas. Isso aqui ele está trazendo para o seu contexto. Não é os profetas antes do exílio, é os profetas do pós-exílio. E quem são os profetas pós-exílicos? Ageu e Zacarias. Tá certo? Quando ele diz assim, sejam fortes e ouvi as palavras dos profetas, são estes a qual ele está falando, está se referindo. Tanto ao que o profeta Ageu já declarou, como às palavras que o profeta Zacarias também declarou e vêm sido declaradas. Tá? Nos dias em que foram os postos os fundamentos da casa do Senhor, aí traz a ideia do contexto, né? Do contexto histórico, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias, não haveria salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um para o seu próximo. Essa palavra aqui é para justamente o contexto em que eles viviam. Quando o profeta Ageu, se vocês relembrarem os estudos do profeta Ageu, que o professor Lucas ministrou aqui, vocês poderão relembrar que na época de Ageu, não havia, a chuva era escassa, a bênção do Senhor sendo derramada sobre nós. A chuva era escassa naquele período de tempo. A produção agrícola não era bastante produtiva. Faltava alimento para suprir o povo. Só que aqui Deus está dizendo que antes daqueles dias não havia salário para os homens. Não havia a bonança de Deus, não havia a prosperidade da parte de Deus para o seu povo. Porque a chuva era escassa, a produção era escassa, ela não produzia aquilo que era necessário para o sustento primordial do seu povo. Mas aí ele diz também que ninguém saía e ninguém entrava por causa do inimigo. Ou seja, da falta de segurança que havia ao redor da cidade, porque haviam muitos inimigos que tentavam impedir que os judeus voltassem para a terra e de que reconstruíssem as suas cidades. E ele vai dizer que porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Essa relação aqui, esse texto aqui, ele vai falar do mal que havia também dentro do seu próprio povo. O mal, o inimigo, o irmão contra o irmão. Tá certo? Aqui era a maldição da parte do Senhor para com o povo antes. Aí o Senhor vai dizer que a sorte seria mudada, porque versículo 11 ele diz: mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz. O Senhor está dizendo que a sorte será mudada, a maldição será revertida em bênção. Aí qual é a bênção que será manifesta para o seu povo? Haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho. Deus está garantindo a chuva, Deus está garantindo a plantação, o sustento deles viria e também haveria paz. O fato deles plantarem, até o fato deles plantarem, seria uma plantação em paz. Porque antes, na história do povo de Deus, os inimigos até nisso tentavam impedir
que o povo prosperasse. Quando eles iam plantar na terra, os inimigos viam e destruíam as plantações, aquilo que o povo havia plantado. E agora Deus está dizendo que haverá paz. Quando o povo for semear, quando o povo for plantar, será uma sementeira de paz. De paz. Veja que tudo isso o Senhor está inculcando na mente do povo, que não é pelas obras deles. Né? A sementeira de paz virá, mas não é porque o exército é forte. A plantação será bem produtiva, não é porque somente a terra é boa. O orvalho virá, a chuva virá, não é porque é tempo de inverno, mas é porque Deus proverá o que é necessário para que o seu povo sobreviva. Deus está inculcando isso na mente do povo. Olha, não são vocês. Lembre-se, sou eu que garanto a vida de vocês. Sou eu que dou. Sou eu que tiro, sou eu que trago, sou eu que não trago, sou eu que levanto, sou eu que abato. Sou eu na vida de vocês. Sou eu na vida do meu povo. Versículo 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Concluindo o ânimo que Deus concede ao seu povo, o encorajamento que Deus concede ao seu povo, ele vai dizer mais uma vez que a maldição será revertida em bênção. Como o povo foi humilhado, derrotado, levado cativo para longe da sua terra, eles se tornaram objeto de maldição, de zombaria dos inimigos. Aqueles que viram a destruição de Judá e de Jerusalém, viram aquilo como uma maldição sendo derramada sobre eles e como também um motivo de zombaria. Vocês não eram tão arrogantes? Cadê a arrogância de vocês agora? Estão sendo levados cativos. Eles foram humilhados pelos seus inimigos. Aí agora Deus está garantindo que assim como eles foram maldição, eles agora hoje seriam bênçãos. Eles seriam bênçãos. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Deus está encorajando o seu povo a permanecer naquilo que Ele determinou para que o seu povo viva. Sejam fortes, não desanimem, e não temam as vossas mãos. Aí o versículo 14, ele continua dizendo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Como pensei fazer-vos mal quando os vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Mais uma vez, não temais. Aqui ele está dizendo que a ação, o mal que sobreveio a Jerusalém sobre a casa de Judá, aconteceu porque o Senhor pensou em fazer mal. Mostrando que foi um ato do Senhor, a opressão, o exílio babilônico, o cativeiro babilônico, a destruição das cidades de Jerusalém foi uma ação do Senhor, porque Ele está dizendo assim, como pensei fazer-vos maus, quando seus pais me provocaram a ira, e não me arrependi, o Senhor está dizendo que não se arrependeu dessa ação, tá? O Senhor não se arrependeu. Assim pensei de novo em fazer bem. As ações que vêm sobre o seu povo são ações vindas da ação de Deus, da vontade de Deus. Se Deus fez o mal para com o seu povo, foi por causa das ações do povo contra Deus, porque o povo pecou contra Deus. Mas o Senhor pensou novamente e agora Ele trará bênção, tá? Uma vez ele trouxe maldição, ele agora pensou em fazer o bem a Jerusalém. Aí ele mais uma vez encoraja, não temais, não temam. Eis as coisas que deveis fazer. Aí isso aqui, esses versículos 16 ao versículo 18, na verdade 19, vai responder à pergunta daquele grupo que desceu de Betel até Jerusalém. A resposta Deus vai dar aqui, nesses versículos, tá certo? Aí ele vai dizer, eis as coisas que deveis fazer. Vocês estavam fazendo jejum, não é? Vocês não faziam jejum para relembrar o que aconteceu com vocês? Mas agora o que é que eu quero que vocês façam? O que é que eu quero que o meu povo faça?
falai a verdade, cada um para com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Isso aqui tem uma relação direta com os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 7. Deus anuncia o pecado do povo nesses versículos, do 8 ao versículo 14. Vocês foram levados cativos para a Babilônia porque vocês não cumpriram a minha palavra. E qual era a minha vontade para vocês, a qual eu os anunciei aos profetas pré-exílio, né? A Miqueias, Naum, a Sofonias, a Osé. O que é que eu mandei eles dizerem a vocês? O que era que vocês precisariam se arrepender e vocês não fizeram? Aí o Senhor vai descrever nos versículos 9 e 11. Foi isso que vocês fizeram, que levaram vocês para o cativeiro. Agora, o que é que eu quero que vocês façam? A minha palavra. Tudo aquilo que já foi anunciado antes. E a gente viu, quando a gente meditou sobre os versículos 9, 10 e 11, acerca da vontade do Senhor. O relacionamento de Deus para com o seu povo, ele não está limitado apenas à minha relação individual com Deus. O meu verdadeiro relacionamento para com Deus também deve se manifestar no meu relacionamento com o próximo, com os meus irmãos, e até com quem está fora. Tá? Porque a verdade de Deus, ela deve ser manifesta nas minhas ações. E eu só vou poder manifestar isso quando eu estiver com um relacionamento com o próximo. Porque diante de Deus todo mundo é bom. Né? Quando a gente vem à igreja e vai estar na presença do Senhor, a gente adora, a gente manifesta, a gente se alegra, né? Muito difícil, às vezes se arrepende dos nossos pecados e chora. Mas diante de Deus, o meu relacionamento é para com Deus. Mas ele também deve ser expresso no meu relacionamento cotidiano com o meu próximo. A verdade, ela deve ser dita em toda e em qualquer situação. Na minha casa, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, ela deve ser expressa. A verdade, ela deve ser dita de todas as formas. Eu não vou mentir, porque se eu não falar, a pessoa vai se prejudicar. Se eu não falar, fulano não vai gostar de mim. Não. A verdade de Deus, ela deve ser manifesta. Deus abomina a mentira. E quem fez o estudo de 1 João sabe que quem mente é o filho do diabo. Então, as minhas palavras, elas devem ser expressões da verdade. Porque é esse ponto que vai me caracterizar como filho de Deus. Eu tenho que falar a verdade, cada um com o seu próximo. Eu tenho que executar os juízos nas vossas portas. O juízo não deve ser escondido, ele deve ser claro, ele deve ser revelado a ponto de que quem passar ver o exercício do juízo sendo realizado. Ele não deve ser feito às escondidas, ou vamos nos reunir aqui, vamos fazer uma coisa, vamos condenar, vamos acusar, vamos fazer. Não, ela deve ser manifesta. A verdade, o juízo, ele deve ser realizado de tal forma e de tão claro que nas portas elas possam ser vistas, elas podem ser realizadas. Executar o juízo nas nossas portas segundo a verdade. Não é segundo o meu pensamento, não é segundo o meu desejo, não é segundo a minha vontade, mas o juízo, ele deve ser executado segundo a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus, tá? Em favor da paz. Então, esse juízo, ele não deve ser executado, nem ser manifesto em meu benefício próprio, mas para que haja paz, uma verdadeira paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Aí aqui vai mais profundo, porque não é somente as minhas ações, os atos externos que serão condenados. São até os meus atos internos, aquele que somente o Senhor pode ver.
Aquilo que só o Senhor vê, isso também deve ser direcionado conforme a vontade do Senhor. Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos que nós temos descritos lá em Êxodo, tem um que diz assim: não cobiçais. Não é assim? Não é? Todo mundo sabe dele? Não é assim? A cobiça, ela está direcionada a esse mandamento aqui que nós temos. Porque não pense mal no seu coração contra o seu irmão. É aquela vontade de você querer algo que ele tem, de realizar o que ele já realiza. Isso é uma cobiça. Aí, por causa da cobiça que é gerada no meu coração, eu vou intentar o mal contra ele. Talvez o intento não seja eu querer realizar algo contra o meu irmão, mas o fato de eu, na minha cabeça, isso é um falso, isso é um mentiroso, esse não presta. Só o fato de eu pensar isso é uma característica que tem por trás a cobiça. Tá certo? Então, até os desejos mais internos, aquilo que está no meu coração e que ninguém mais pode ver, atente para eles também, porque o Senhor vê. O Senhor vê. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aqui é tomar o nome de Deus em vão. Né? Fazer algo ilícito e dizer assim, eu juro. Né? Eu juro. Falando enganosamente, quando na verdade você fez. Então, não jure, não faça juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, o que é que o povo de Deus é chamado, é exortado, é convocado a fazer? A amar e obedecer a palavra do Senhor. Certo? É uma descrição daquilo que o povo de Deus deve fazer. Isso deve ser uma expressão real e sincera, uma característica do povo de Deus. Amar a verdade e aplicar e manifestar os mandamentos do Senhor em nossas vidas. Tá? Essa é uma marca, uma característica do povo de Deus. E isso aqui tem muito a ver com ética cristã. Não é verdade? O meu relacionamento com o próximo, a minha ética mediante a Deus e mediante ao meu próximo. É uma descrição de ética cristã que nós temos aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguém gostaria de fazer? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Você fazer tudo isso. Eu sei. Eu digo que eu sei porque a gente luta contra a nossa carne. A gente luta contra o nosso ego. A gente não quer dar o braço a torcer, muitas vezes nas situações. Às vezes você é ofendido, aí você se revolta, aí ninguém mais presta, né? Somos ofendidos por alguma situação e a gente se revolta com Deus, com o mundo, com a igreja, ninguém mais presta. Mas é mandamento do Senhor. E se você ama verdadeiramente o seu Deus, eu não estou falando aqui de igreja, eu não estou falando aqui de denominação, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando se você ama verdadeiramente o seu Deus, você vai buscar viver isso de uma forma plena. Aí você vai perdoar aquele que lhe ofendeu, você vai estender a mão àquele que caiu, você não vai ser o primeiro que vai apontar o dedo e acusar. A gente vê hoje em dia, dentro da igreja, um certo peso de alguns irmãos em relação aos fracassos de outros. Seria maravilhoso, o mundo plenamente seria perfeito se todo mundo tivesse na mesma igualdade, né? Se todo mundo tivesse a mesma condição, se todo mundo tivesse a mesma capacidade de conhecimento, se todo mundo tivesse o mesmo nível de amor, seria perfeito. Porém, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma individual. Às vezes, quem está do seu lado está mais na frente e você está um pouco mais atrás. No conhecimento, na aplicação da palavra. E isso não quer dizer que Deus abençoou mais do que está do seu lado do que você. Mas é porque Deus trabalha de forma individual na vida de cada um.
Aí cabe a nós ter um coração ensinável. O que é que eu digo com isso? Em meio às lutas, provações, diversidades, adversidades, tribulações, tudo aquilo que a gente enfrenta, a gente tem o desejo e a motivação de questionar: por que isso está acontecendo comigo? Se eu for passar por uma enfermidade, se eu descubro uma enfermidade, aí às vezes, mas Senhor, por que isso? Por que isso logo agora? Por que isso está acontecendo? Aí às vezes vem lutas por cima de luta, você não dá tempo nem de se levantar de uma, e já vem outra, e já vem outra, e já vem outra, e você se desespera. Mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? A gente sempre tem uma intenção de questionar a Deus do porquê. Mas a gente precisa aprender a perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Nós precisamos ter um coração ensinável. É tentar aprender, buscar aprender com o Senhor aquilo que Ele quer que eu aprenda. Se eu preciso passar por uma enfermidade, talvez seja para aumentar a minha fé e a minha dependência dele. Talvez seja. Mas eu preciso aprender com o Senhor. Se eu estou passando por uma situação financeira, talvez Deus queira me ensinar que eu preciso aprender a depender dEle. Não é somente porque eu estou pecando, não é só porque eu sou ruim, porque eu sou mau. Isso eu sei que eu sou. E eu sei que as coisas acontecerão. Mas existem situações que eu preciso ter o coração ensinável acerca das situações. E, às vezes, alguns irmãos, a gente encontra isso na igreja, que em vez de querer ajudar e estender a mão, eles vão apontar o dedo e dizer: olha, está vendo fulano? O pecado dele ali? Fala com todo mundo na igreja, mas não se dispõe a ir falar com o irmão. Saber se está precisando de alguma coisa. Saber se está precisando de uma oração. Não precisa nem saber se está precisando. Você ora. E você diz: meu irmão, estou orando por você. A gente está numa comunidade. A igreja é corpo. Você não precisa de oração secreta, não. Às vezes o irmão precisa ter o conforto em saber que o seu próximo está orando por ele. Meu irmão, eu estou orando por você. A gente ora no secreto, no escondido, e nem vai ter com o irmão, nem vai procurar saber das suas necessidades. Isso falta no povo de Deus. Um ministério chamado Ministério da Misericórdia. Exercer misericórdia. Se o irmão caiu, vou lá e ajudo a levantar. Agora, se o irmão não quiser se levantar, aí eu entrego ao Senhor. O que eu podia fazer, eu fiz. É outra coisa. Mas quando a gente vê alguém caído, a gente não vai lá e aponta e pisa mais. Não faça isso, não. A gente vai lá e estende a mão. Misericórdia. Ministério da Misericórdia. Infelizmente, termina de matar. Exatamente. Aí, em vez de ser um vaso na mão do Senhor, é um dardo inflamado na mão do diabo. Assim, o que eu falo aqui não é questão de você alisar se for a questão de um pecado. Não é questão de alisar. Mas é de você oferecer aquilo que você recebeu. Perdão e misericórdia. Porque quem aqui nunca pecou? Quem aqui é o santinho na presença de Deus? Quem aqui nunca ofendeu a Deus? E o que foi que você recebeu do Senhor? Perdão e misericórdia. Aí eu acho no meu direito, porque eu recebi perdão e misericórdia, de ser juiz do meu irmão. É um fariseu. Exatamente. É um fariseu. É um fariseu. Isso não me torna um cristão, não. Existem as situações, mas eu estou trazendo isso aqui à mente, à memória de vocês, porque é uma realidade. Isso é uma realidade, é uma carência de um ministério que deve ser exercido na igreja, no corpo de Cristo. Misericórdia. Porque você recebeu misericórdia e perdão, seja um agente também de misericórdia e perdão.
Seja também um agente desse. Assim como você foi, como você recebeu isso do Senhor. Então, são essas as coisas que o Senhor quer que o seu povo viva. Os mandamentos, a sua palavra. Se você ama verdadeiramente o Senhor, você vai se empenhar. Porque, como eu já disse, é difícil. Porque a gente luta contra a nossa carne, a gente luta contra o nosso ego, a gente luta contra a nossa vontade, o nosso orgulho. É difícil, mas se você ama o Senhor, você vai se empenhar em fazer isso, em praticar isso. Chegou um comentário. Falta de sabedoria. É complicado, né? É muito complicado isso. Alguma dúvida até aqui? Posso concluir? Posso prosseguir? Quer concluir? A gente está na parte 11 de Zacarias. Eu acho que a gente vai chegar até a parte 200 de Zacarias, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Tá? Não me abandonem, por favor. Vamos concluir. Concluir o capítulo, né? Aí o Senhor diz isso, que é isso que exige. Aí versículo 18 vem: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Concluindo a resposta que ele vai dar àqueles que os procuraram acerca do jejum, ele vai dizer agora: olha, vocês pratiquem a verdade, vocês amem a verdade e busquem em cumpri-la, em satisfazê-la. Aí sim, o jejum, que esses que vocês estão preocupados em saber se continua ou não, terão um novo sentido, terá uma nova ação. Esse jejum que vocês estão fazendo, que faziam, relembrando a tragédia que veio para vocês, será agora motivo de alegria, de regozijo, será para uma festividade solene. Aí tem a exortação: amai, pois, a verdade e a paz. Certo? Versículo 20 ao versículo 23, nós temos uma declaração do Senhor com um foco escatológico, tá certo? Para o futuro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aqui é uma profecia escatológica, tá certo? Ela já tem um fundo apocalíptico. É quando todas as nações virão o Deus que habita em Jerusalém, o Deus que está presente no meio do seu povo, e de tamanhas maravilhas que Ele traz e manifesta na vida do seu povo, no meio do seu povo. As outras nações virão. E o que acontecerá? Eles desejarão conhecer também o Senhor. Aqui é uma declaração que Deus faz para o futuro. Isso acontecerá com o meu povo, e as outras nações verão, se alegrarão e desejarão ter isso também. Ao ponto de que 10 homens, um de cada língua, de cada nação, de cada raça, de cada povo, virá para um judeu e clamará para que deixe subir com ele para adorar ao Senhor. Se cumprir atos escatológico para o tempo de Jesus, após a ressurreição
de Cristo, mas também ela tem um propósito apocalíptico para o futuro. Aqui é presente, passado, futuro. Passado não, presente e futuro. Presente e futuro, exatamente. Aqui, essas palavras se cumprem lá em Atos, no Pentecostes. Certo? Essas palavras se cumprem lá, mas ela também tem um cunho apocalíptico, ou seja, ela ainda vai mais para frente, onde todas as nações desejarão subir até a casa de Deus, porque têm ouvido que Deus está no meio do seu povo. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então, é assim que Deus responde sobre os jejuns, o verdadeiro jejum, como ele deve ser aplicado. Como ele deve ser realizado no meio do povo de Deus. Amando a verdade em busca da paz. É o verdadeiro jejum que Deus exige do seu povo, que Deus quer e sempre quis que o seu povo praticasse. Cumprir os seus mandamentos, amar a verdade e a paz. Concluímos assim a primeira parte do livro de Zacarias. Tá? Se vocês lembram bem, eu já repeti isso algumas vezes, que o livro de Zacarias ele é dividido em duas partes. Tá? A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 8, e a segunda parte vai do capítulo 9 ao capítulo 14. Essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 8, ela tem uma ação, uma ênfase, Deus enfatiza a sua verdade, as suas declarações, aquilo que ele revelou ao profeta Zacarias, acerca de incentivar o povo pós-exílico, na reconstrução do templo, incentivando o povo a reconstruir o templo, incentivando a liderança, reafirmando a liderança do sumo sacerdote, como também do governador Zorobabel, e também trazendo à luz do povo o que ele quer que o povo cumpra. Tá? Então, essa primeira parte tem essa ênfase. A segunda parte do livro, que vai dos capítulos 9 ao capítulo 14, ela já tem uma ênfase, ela já tem uma literatura também totalmente diferente dessa primeira parte. A ênfase dessa segunda parte, ela vai mostrar o Messias. Essa parte é totalmente messiânica e voltada para a manifestação do Messias, como também para a descrição do reino de Deus. Certo? Então, vamos agora deixar esse ponto contexto cultural da reconstrução do templo, do período em que ele é descrito aqui, como a gente vê as profecias. Uma foi no segundo mês do segundo ano, no quarto mês do segundo ano, no quarto ano do reinado do rei Dário. A partir de agora, a gente já não tem mais uma data específica, porque são profecias messiânicas. Alguns comentaristas, estudiosos da palavra de Deus, acreditam que essa segunda parte, ou ela pode ter sido escrita já na velhice de Zacarias. Essas profecias que Deus, essas revelações messiânicas que Deus concedeu a Zacarias, ele já concedeu num período de tempo mais à frente, ou seja, Zacarias já estava mais velho. Porque do seu ministério, aqui do capítulo 1 ao capítulo 8, Zacarias era ainda um jovem. Tá? Ele ainda era jovem. E essa segunda parte, provavelmente, ela possa ter sido declarada para ele quando ele já estava mais velho. Porém, também há quem acredite que essas profecias aqui, do capítulo 9 ao capítulo 14, foram dadas no mesmo período de tempo. Como a palavra de Deus, como as profecias, elas podem ser tanto escatológicas e apocalípticas, como também para o contexto do seu povo, ele recebeu tudo num período só. Certo? Aqui a gente não pode ter certeza, porque a partir de então não é mais dado data. Não é dado mais uma descrição física do contexto histórico. Aqui são revelações que Deus concede, mas para um futuro escatológico. Tá certo? Compreendido? Então, agora, a partir dessa segunda parte, a visão, a ênfase dessas mensagens, elas serão messiânicas, são para apresentar o Messias que viria, como também o reino de Deus. Tá? Começamos assim.
A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Oi? Ah, tá. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como a lama das ruas. Versículo 4. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. O povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Amém. Vamos lá. Esse capítulo aqui, ele vai trazer o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre as nações opressoras, contra todos os inimigos do seu povo, como também do próprio Deus, tá? Aí aqui complica um pouco, porque a gente precisa ter um pouco de conhecimento de história. Se você não gosta de história, vai aprender a gostar agora. Tá certo? Porque você vai ter que aprender ou entender o básico para poder compreender a revelação desse capítulo. Tá certo? Desse capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Então, aqui nós temos o julgamento de Deus contra as nações. Tá? Nós temos o julgamento do Senhor sendo declarado contra as nações. Aqui ainda não aconteceu, tá certo? É uma profecia escatológica, ou seja, é algo para o futuro. Para o contexto aqui, ainda não aconteceu. Mas para nós, a nossa realidade hoje, isso já aconteceu. Tá certo? Então, a sentença pronunciada pelo Senhor. Veja que, diferente dos versículos anteriores, das apresentações da palavra de Deus a Zacarias, ele diz, a palavra do Senhor que veio a Zacarias, ou a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele começa uma profecia, ele geralmente usava dessas descrições. Aqui o pano de fundo já muda a declaração. A sentença. A palavra aqui no hebraico é massá, que significa peso. Tá? Quando ela foi traduzida para as línguas portuguesas e as demais línguas, a gente entende que quando a gente pega uma língua diferente e tenta traduzir para uma nova língua, às vezes não se encontra palavras que consigam traduzir o sentido correto da palavra no original. Tá certo? É o que acontece aqui. No hebraico, nós temos a palavra massa, massá, que significa peso. Então, quando traz para cá, quando foi traduzido para o português, modificou-se esse sentido para sentença. Mas no original, o sentido é assim: o peso da palavra do Senhor. Aí, se isso fosse traduzido para o português, da mesma forma como significa no hebraico, peso, poderia alguns interpretar que a palavra do Senhor é um fardo que Zacarias estava carregando, certo? Só que, no sentido do original, a sentença, o peso, significa as palavras duras que Deus trouxe para as nações. Tá? Então, quando traduziu para a sentença, tem essa ideia de que a sentença, a declaração, o veredito, o juízo de Deus acerca das outras nações. Então, aqui é diferente. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Ou seja, as palavras, o juízo, o julgamento de Deus é
essas palavras que estão sendo ditas, é para o juízo e julgamento da terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. A sentença, esse peso, o julgamento é do Senhor e é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Que terra é essa? Né? Adraque não tem nenhuma outra descrição no Antigo Testamento acerca dessa cidade, senão aqui. Tá? Alguns estudiosos acreditam que nem seja uma cidade específica. O que seria aqui? Adraque é a junção de duas palavras, duro e mole. Tá? Duro e mole. É a junção dessas duas palavras. Essas palavras, elas trariam, então, significado, referência ao Império Medo-Persa. Porque trariam essa referência, traria uma descrição do reino, do império. Ele era duro por causa do seu império, por causa dos seus cavalos, e era mole por causa da sua fraqueza moral. Entendido? Adraque seria uma referência ao Império Medo-Persa. Por quê? Essa descrição Adraque seria uma descrição do que seria o império. Duro, por causa da sua força, por causa do seu exército, e mole por causa da sua fraqueza moral. Tá? E repousa sobre Damasco. Damasco era a capital da Síria. Tá? Um povo, anteriormente, ainda no período dos reis, lá em Israel, era um inimigo recorrente do povo de Deus. Tá? Era um inimigo recorrente da cidade de Damasco. Então, a palavra, o peso, o julgamento do Senhor vem para com o império Medo-Persa, o império que estava no domínio do contexto mundial, nessa época. O julgamento vem contra o império e vem também contra Damasco, contra a cidade de Damasco, que anteriormente era a capital da Síria. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel, mostrando que Deus não se preocupa, as ações de Deus não são voltadas apenas para o seu povo, mas por sobre toda a terra. Os atos, as ações de Deus não são voltados apenas para o povo da aliança, mas também para toda a terra. Tá? Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou sobre si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Então, nós temos a palavra do Senhor contra o Império Medo-Persa, nós temos a palavra do Senhor, a ação do Senhor, o julgamento do Senhor contra a Síria. Síria, tá? Não é a Síria, não, é Síria. Sobre a Fenícia, os filisteus, aqui nos versículos, a cidade de Tiro, a cidade de Sidom, fazia parte do território filisteu, que também é um povo inimigo do Senhor, e também contra a Filístia, os filisteus e os fenícios, na verdade. Então, a palavra do Senhor é contra esses povos. Essa sentença, esse julgamento aqui, é voltado para esses povos. Por que essa descrição, essa declaração do Senhor aqui para com esses povos? Porque, inicialmente, aí vem que começa o contexto histórico, tá certo? Lá em Josué, lá quando a sorte é lançada da terra, na divisão do povo na terra prometida, essas terras originalmente deveriam pertencer ao povo de Deus. Tá? Elas não foram conquistadas porque o povo, por conta dos seus pecados, não conseguiu subsistir aos inimigos. Então, a terra que Deus havia designado para os judeus, para o seu povo, compreende toda essa extensão de terra. Como eles não conseguiram subjugar os inimigos, algumas porções ainda continuaram sendo dos filisteus, dos fenícios, e que futuramente seria os inimigos de Deus.
Tá certo? Então, quando ele traz esse julgamento, ele traz mostrando que a terra que originalmente seria do seu povo, ele recuperaria. Deus iria tomar a terra que originalmente pertenceria a ele e ao seu povo. Tá certo? Voltando-se a essa ação. Aí aqui tem as características das cidades, ele cita o nome das cidades, Amate, que confina com ele sobre Tiro, e Sidom, cuja sabedoria é grande. Aí ele vai dizer o pecado dessas cidades. Né? Tiro e Sidom, porque a sua sabedoria era grande. De fato, era bastante conhecido naquele contexto, no meio daquele povo, e por muitos anos, a sabedoria da cidade de Tiro, dos habitantes da cidade de Tiro, como também a capacidade que eles tinham de adquirir riquezas. Era uma cidade bastante próxima e ela também se achava autossuficiente, porque a cidade de Tiro era uma ilha, tá? Ela era uma ilha. E como já tocou, e o povo já está subindo, né, a gente conclui na próxima aula. Acredito que semana que vem não terá, né, por causa da Assembleia, dia 22, não é isso? Aí fica para a próxima semana. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Não? Graças a Deus, que a minha preocupação até para esse capítulo é justamente essa compreensão. Mas que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de dia abençoado e que na próxima aula estejamos todos aqui para continuar a aprender da palavra do Senhor.